Graça e paz, meu povo lindo! Eu aqui, a Bispa Luciana Ferraz Nacarato, sou da Igreja Apostólica Apocalipse, a live, né? A Igreja da Intimidade com o Senhor. E eu quero aqui passar a deixar uma palavra para o teu coração, para que você possa, querido, refletir durante a sua semana, durante esse tempinho, que você possa pensar naquilo que o Senhor, querido, está nos direcionando nesse dia. A palavra é bem breve, mas eu quero deixar essa palavra para você. Ela está lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 17, diz assim: E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: Alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu: Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que canta e eu ouço. Olha só, essa palavra é uma passagem, né, que ela fala daquele momento em que Moisés, querido, ele vai ao monte para buscar a face do Senhor. E durante essa palavra, durante essa passagem, durante essa mensagem que nós podemos ver aqui na Bíblia, nós temos três personagens, né? Nós temos Moisés, nós temos Josué e nós temos Arão. E eu quero falar sobre esses três personagens, sobre essas três figuras centrais dessa história, para que você reflita sobre a posição e a postura de cada um. Só para você entender um pouquinho do contexto, a palavra do Senhor vai dizer que Deus chama Moisés para um momento no monte. Deus chama Moisés agora para subir ao monte porque ele queria dar a Moisés as tábuas da lei. Ele queria dar instruções a Moisés, ele queria dar um direcionamento, ele queria, querido, naquele momento mostrar para Moisés o que ele queria daquele povo, o que era preciso fazer. E Moisés, como um homem de Deus, como alguém que ouvia a voz de Deus, ele atende então esse pedido do Senhor, né? Essa direção do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Moisés então pega Josué e fala para Josué: olha, nós vamos subir o monte. E deixa no acampamento Arão, seu irmão, responsável pelo aquele povo. Então agora Moisés vai subir ao monte juntamente com Josué e vai deixar Arão ali responsável pelo povo. E a palavra do Senhor vai dizer que Josué vai até um certo ponto com Moisés. E depois dali Moisés segue sozinho para ter esse particular com Deus. E Josué fica ali esperando Moisés voltar. Arão fica com o acampamento responsável por todo aquele povo que foi tirado do Egito. E Moisés está no monte ouvindo aquilo que o Senhor tem. Então nós temos três homens de Deus em três situações diferentes. Moisés no monte buscando a face de Deus, Josué ali, né, na metade do caminho esperando Moisés voltar, e Arão ali no acampamento cuidando do povo, sendo responsável pelo aquele povo que foi tirado do Egito. E é sobre isso que eu quero falar com você. E hoje, especificamente nessa mensagem, eu quero falar a respeito de Josué. Talvez você já tenha oportunidade de ter lido sobre a história de Josué. Mas, querido, Josué era alguém que foi alguém que sucedeu a Moisés. Foi alguém que ficou no lugar de Moisés quando o Senhor recolheu Moisés. Então ele era alguém que tinha um espírito de liderança, né? Era alguém que tinha aquela vontade de fazer acontecer, aquela vontade de conquistar. Josué nada mais era do que um guerreiro. Estava dentro dele esse espírito de liderança, esse guerreiro estava dentro dele. Josué, assim como Moisés, ele acreditava nas promessas do Senhor e ele queria fazer aquele povo herdar a terra prometida. Ele queria que isso acontecesse. Com o mesmo fervor que Moisés, ele também queria que isso acontecesse. Então, quando Moisés vai ao monte e ele fala para Josué: olha, você fica aqui, você não sai daqui, porque eu vou voltar, né? Eu tô indo no monte, mas eu vou voltar. Então você fica nessa posição. Moisés, naquele momento, ele dá uma ordem a Josué. Ele fala: olha, você fica aqui e você não sai daqui.
E é mais interessante que a palavra do Senhor vai dizer que Moisés ele fica 40 dias no monte. E durante 40 dias, Josué fica na posição na qual o Senhor, através de Moisés, ordenou que ele ficasse. Você já esperou alguém, né? Ou teve que esperar algo? Se a gente tem que esperar alguém 5 minutos, 15 minutos, meia hora, a gente já fica injuriado, né? A gente já fica, ai, será que não vai chegar? Será que não vai vir? A gente já fica meio ansioso. Agora você imagina você ter que esperar alguém 40 dias no mesmo lugar, na mesma posição, sem poder sair. E Josué estava fazendo exatamente isso. Josué permaneceu ali esperando por Moisés. Talvez não sabia se Moisés estava vivo, se estava morto, se voltaria ou se não voltaria, mas Josué acreditava na palavra do Senhor e ele acreditou naquilo que Moisés falou. Olha, eu vou subir, mas eu vou voltar. E ali ele permaneceu na posição esperando Moisés voltar. E é o mais interessante que essa palavra que nós lemos fala que Josué começa a ouvir barulhos vindo do arraial. Ele começa a ouvir barulhos e ele começa a pensar que é barulho de guerra. Aí eu te pergunto, alguém com essa liderança tão nata dentro dele, alguém que era um guerreiro, começa a ouvir um barulho de guerra, vindo do acampamento, vindo do lugar onde o seu povo estava. Como este homem teve este autocontrole de não sair do lugar para ver o que estava acontecendo? Pensa nisso comigo. Olha que domínio próprio, olha que controle Josué teve de permanecer aonde o Senhor tinha falado, mesmo ele ouvindo barulho de guerra, mesmo ele ouvindo pessoas naquele acampamento, mesmo talvez na cabeça dele, imaginando que estava acontecendo uma guerra, que pessoas estavam morrendo, que pessoas estavam se ferindo, mas ele permaneceu ali. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa mensagem, para que você entenda que quando o Senhor, querido, ele nos dá uma ordem, quando ele fala, olha, fica, faz isso, fica nessa posição, né? Não sai daquilo que eu te ordenei, não sai daquilo que eu falei para você. Ele espera de nós que a gente verdadeiramente obedeça aquilo que ele está falando. Ele espera de nós que a gente verdadeiramente permaneça onde o Senhor falou para nós permanecermos. Josué, com aquele autocontrole, ele permaneceu naquele lugar onde o Senhor o colocou, sem saber o que ia acontecer, sem saber o que estava acontecendo, ouvindo barulho de guerra, ouvindo burburinhos, né? Imaginando mil coisas na cabeça dele, mas ele permaneceu, ele decidiu obedecer ao Senhor, obedecer aquilo que o Senhor o tinha ordenado. E assim, querido, muitas vezes é na nossa vida, na minha e na sua vida. O Senhor muitas vezes nos dá um direcionamento, o Senhor muitas vezes nos dá um caminho, fala, olha, permaneça aqui, não saia deste lugar, porque eu vou fazer um milagre, eu vou fazer acontecer. Mas nós muitas vezes, por sermos ansiosos, muitas vezes por não estarmos vendo o que está acontecendo, nós estamos ouvindo barulho, estamos ouvindo murmurinho, mas não temos o controle da situação, não estamos conseguindo enxergar o que está acontecendo e pior, não sabemos o que vai acontecer. E aí a gente começa então a ficar ansioso e a gente decide sair da posição e descer lá na arraial ver o que está acontecendo. E é nesse momento que muitas vezes nós saímos do lugar onde éramos para estar, aonde o Senhor nos colocou, porque nós começamos a ouvir o quê? Barulhos externos. Nós começamos a ouvir vozes externas, barulhos de guerra, nós começamos a ouvir esses barulhos e a gente não consegue permanecer na posição. A gente tem que ir lá para ver o que está acontecendo. E eu quero deixar essa palavra hoje para o teu coração. Não importa o barulho que você está ouvindo. Não importa a notícia que está chegando. Não importa se você está achando que está tendo uma guerra. Não importa se você está achando que está tendo desemprego. Não importa se você está achando, querido, que está tudo perdido. Não me importa. Fica na posição que o Senhor te ordenou. Fica no lugar aonde o Senhor mandou você ficar. Fica neste lugar, porque é ali que o Senhor vai te honrar. É ali que o Senhor vai te dar o cumprimento da promessa.
Não saia da posição. Não saia da posição por nada. Seja obediente àquilo que o Senhor falou. Seja obediente à palavra de Deus. Porque Josué, ele teve um autocontrole de permanecer no lugar onde ele estava, mesmo ele achando que o seu povo estava sendo atacado. Ele permaneceu na posição de Deus. Permaneça na posição de Deus. Permaneça onde o Senhor mandou você ficar. Faça aquilo que Ele mandou você fazer, porque você vai ver o quanto Deus vai te honrar. Amém, querido? Receba essa palavra no teu coração, que Deus possa abençoar o seu dia, que Deus possa abençoar a sua semana, que você possa ser instruído por Deus e direcionado pelo Espírito Santo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Um beijo para você, fica com Deus, fica na paz e que Deus te abençoe.